noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Impressionante a situação do Vasco. Torcidas organizadas chateadas, imprensa chateada, influenciadores chateados, canais de redes sociais chateadas, todo mundo chateado. Todos que dependem das informações vindas do Vasco, do futebol do Vasco, das notícias vindas das entranhas do Vasco, todos estão muito chateados. Por quê? Porque eles vivem disso. A vida deles depende disso. Eu, ao contrário, dependo de um ambiente tranquilo no Vasco para um sono melhor e mais feliz. Não aceito que alguém ganhe a vida às custas de notícias depreciativas sobre o Vasco. Por isso não compactuo com a turma amador, quanto pior melhor. Se tiver que falar sobre alguma coisa nociva ao Vasco, o objetivo será sempre sugerir uma correção. E talvez por isso meu canal não cresça o suficiente, o que também não me afeta. E talvez por isso sigo combatendo as hienas vascaínas. As pessoas que vivem do Vasco se incomodam quando não conseguem fazer amizade, entre aspas, com alguém que lhes forneça informações privilegiadas ou lhe ajudem para executar suas ações. E quando não tem de onde conseguir seus likes ou contribuições e o time não responde dentro de campo com bons resultados, a bomba ou bombas começam a explodir. Às vezes elas nem existem, mas eles criam. Depois da vinheta, volto a falar da situação do Vasco, reforçando que não estou nem aí se ganho ou perco seguidores, visualizadores, amigos, inimigos, etc, com as minhas opiniões. São simplesmente minhas opiniões e as darei até que me calem ou desista delas por terem perdido o valor. Assim como jamais limitarei o direito de alguém pensar o que quiser. Se você quiser, dê o seu like e se inscreva se ainda não tiver feito. Se não quiser, fique à vontade para deixar sua opinião nos comentários. Volto já! Falar sobre administração é meu assunto predileto. Quando junto isso ao que acontece no Vasco, então é a sopa no mel. Sabe por quê? Porque o Vasco sempre foi um prato recheado de muitos ingredientes e milhares de temperos, condimentos e especiarias. Aliás, especiarias que nosso patrono Vasco da Gama ia buscar nas Índias. O Vasco, por conta da sua história, seu peso, sua importância, sempre foi uma iguaria muito apreciada. Muitas pessoas, grupos, associações, organizações viam e veem o clube como um petisco mesmo capaz de saciar seu apetite por fofoca, subir na vida ou se projetar politicamente. No fim do século XIX e início do século passado, nosso clube era primordialmente uma agremiação criada com a intenção de aproximar pessoas que tinham interesse em praticar o remo. Era um grupo de 62 fundadores, entre brasileiros e portugueses, que desejavam treinar e disputar regatas nas raias da Baía de Guanabara, onde se praticava esse esporte que crescia entre os apreciadores, tanto praticantes quanto espectadores. O treino, além de prepará-los para as competições, melhorava seu condicionamento físico e ajudava a preservar sua saúde. Como a instituição fora criada com a intenção de disputar de forma aguerrida e honesta as competições de remo, ela também admitia pessoas que apreciavam determinados princípios, como o respeito e a igualdade entre todos. A adoção da cruz como principal símbolo do clube tem forte aspecto religioso, porque a ordem militar de Cristo era, ao mesmo tempo, religiosa e guerreira. Em 1904, o Clube de Regatas Vasco da Gama elegia o primeiro presidente não branco numa época em que racismo era comum contra negros que praticavam esportes. Com a introdução do futebol vindo da Inglaterra no início do século XX e que ganhou muitos adeptos na sociedade carioca, várias agremiações começaram a praticar o esporte.
Como viera do velho continente, sua prática se iniciou através da sociedade elitizada da época. As competições eram realizadas em campos previamente preparados para o esporte, sobrando para os moradores da periferia, subúrbios e os pobres e demais peladeiros praticá-lo em terrenos improvisados ou terrenos baldios. Era o surgimento dos verdadeiros campos de várzea. Lógico que o Vasco se interessou pelo esporte e, após discussões internas que causaram algumas dissidências, começou a praticá-lo de forma incipiente. Não vou descrever o trajeto do time de futebol até chegar à primeira divisão do Campeonato Carioca, mas vou resumir que começou na menor categoria até chegar à primeira. Como sempre, nada na história do Vasco foi fácil, mas galgar degraus sempre fez parte da história do clube, mesmo que às vezes sejamos obrigados a começar de novo. Bom, mas o importante é que mesmo com dificuldades, em 1923 o Vasco deixava seus co-irmãos, principalmente os da Zona Sul do Rio, incomodados por dar oportunidade a pessoas comuns de praticar um esporte reservado às elites cariocas. Claro que o Vasco foi atacado com muitas acusações, sendo uma das principais que, em um esporte tido como amador, o clube remunerava os jogadores. Outra que alguns dos jogadores eram analfabetos, outros tinham profissões não reconhecidas como importantes pela elite, que alguns eram negros ou mulatos, etc, etc, etc. Que coisa, não é? Nos acusaram e nos condenaram por tudo que achavam ser errado, mas não admitiram isso como discriminação. Infelizmente, faltou-lhes visão de futuro, pois o futebol se transformaria no esporte mais popular do Brasil, em parte graças a tudo que o Vasco fez. E hoje pode ser praticado de forma profissional por qualquer pessoa de qualquer lugar, com qualquer grau de instrução e de qualquer classe social, e se tiver habilidade, ainda pode viver dele. Virou um esporte inclusivo que dá exemplo e mostra mundo afora a força que tem na luta pela igualdade e respeito, que ainda são bandeiras importantes e válidas para a parte da humanidade. Isso não teria acontecido se o Vasco não tivesse assumido posições firmes no Brasil, como a resposta histórica dada pelo presidente do Vasco em 1924, quando repudiou a decisão da Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, recém-criada pelos clubes da elite, como o Flamengo, o Fluminense e o Botafogo, para substituir a antiga Liga Metropolitana de Desportos Terrestres, numa tentativa de eliminar o Vasco das disputas. Eles discriminaram o Vasco por ter uma sede humilde, não possuir um campo próprio para praticar o futebol e pela condição modesta de grande parte de seus associados, além de exigir a eliminação de 12 jogadores acusados e julgados pela entidade sem direito de defesa. Eram atletas, todos eles negros e pobres, e quase todos brasileiros, que foram investigados pela entidade com a suspeita de não possuir posição social condizente à dos demais participantes do esporte. Parece incrível isso, não é? Mas era o Brasil daquela época, se bem que eu acho que não mudou muito, a não ser pelo fato de que hoje ainda podemos defender igualdade e respeito como princípios inerentes ao ser humano, com a salvaguarda de que as pessoas perseguidas terão garantia de acesso à justiça. Se bem que no Brasil, dependendo das convicções políticas da pessoa, isso não pode ser levado muito a sério, né? Tendo permanecido na antiga liga em 1924, o Vasco ganhou o campeonato de forma invicta e acabou vencendo a resistência da nova Associação Metropolitana, que o convidou a participar dela, inclusive com os mesmos direitos dos fundadores. Eles haviam reconhecido a burrada que tinham feito. Já naquela época, com a intenção de responder às críticas dos adversários, através de uma campanha popular e sem um tostão de dinheiro público, o Vasco iniciava a construção de seu estádio.
Foi em 1925 que meu avô português aderiu à campanha, adquirindo o título de sócio proprietário do clube. Orgulho-me de ter herdado de meu avô o amor ao clube. Em 21 de abril de 1927, São Januário era inaugurado e foi o maior estádio do Brasil até 1940, quando o Pacaembu foi inaugurado em São Paulo. O estádio foi edificado com técnicas de construção inovadoras em apenas 10 meses. 2 anos depois ganhou iluminação para jogos noturnos, coisa que não existia no país. Vou parar por aqui, vou parar pelos anos 1930 para não esticar muito esse vídeo. Terei a oportunidade de comentar mais sobre o passado do nosso clube em outros vídeos. O importante é deixar claro que nada do que está acontecendo hoje com o Vasco nos enche de orgulho, como, com certeza, não orgulharia nossos fundadores. Torcida organizada foi criada para torcer e não destruir, muito menos ser utilizada como instrumento político por manipuladores que usam o Vasco como trampolim e não são verdadeiros apoiadores ou incentivadores. Políticos, estejam eles pensando em atingir objetivos pessoais ou partidários, são simplesmente aproveitadores. E administradores, sejam eles dirigentes do Vasco Associação ou do Vasco SAF, devem trabalhar em prol da instituição e sempre pensando em atender o interesse do verdadeiro torcedor, aquele que não exige nada além de que seu amor por essa cruz de malta seja correspondido. Em um próximo vídeo falarei sobre um assunto espinhoso, mas fácil de entender, apesar de que muitos de nós tenhamos esquecido de pensar com o nosso cérebro. Eu vou dizer por que não confio em políticos partidários que defendem e usam o Vasco. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas.